Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Química da Unifavest Lages, Santa Catarina. Hoje, dia 30 de abril de 2020. Então vamos fazer a nossa revisão para a primeira avaliação e nesse vídeo a gente vai estar resolvendo o exercício 7.28 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, do autor David Johnson. É um dos livros base, então, da nossa disciplina. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no enunciado do exercício e depois a gente vai resolvendo juntos. Então, V de 0 menos é igual a 0. Calcule I de 0 mais e V de 0 mais. Então a gente tem o circuito, né, onde no caso agora a gente tem dois interruptores, duas chaves. No instante t igual a 0, essa primeira chave aqui vai abrir e a segunda chave vai fechar. O que significa? Significa que no primeiro momento eu tenho uma chave aqui aberta, então essa parte do circuito aqui não está fazendo parte, né? Não faz parte do circuito, nem o resistor, nem a fonte de corrente de 10 amperes. E como a primeira chave está fechada, a minha fonte de tensão de 80 volts faz parte no primeiro momento do circuito. No segundo momento, o que vai acontecer? Essa chave abrindo, eu inutilizo essa parte aqui, a fonte de tensão em série com a resistência de 10 ohms, e acabo inserindo no circuito, então, a resistência em paralelo com a fonte de corrente de 10 amperes. Então, é isso que vai acontecer, então, na nossa análise. Bom, outra coisa interessante, a gente está vendo que para V de 0 menos, eu tenho essa tensão aqui 0. A gente já vai ver por quê. E vamos calcular I de 0 mais e V de 0 mais. Mas a gente sabe que I de 0 mais, essa corrente aqui, I, a corrente I, é igual à corrente no indutor, IL, né? E também a gente sabe que a corrente no indutor não varia bruscamente. Então, a corrente IL de 0 menos é igual à corrente IL de 0 mais. Então, para a gente saber o valor da corrente I de 0 mais, a gente tem que saber o valor da corrente IL de 0 menos, que é igual a IL de 0 mais, que é igual à corrente I de 0 mais, né? Então, vamos resolver o exercício aí, 7.28. Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o circuito original e vamos comparar com o circuito que a gente vai analisar para t igual a 0 menos. Olha só, o que vai acontecer? Essa chave aqui está aberta. Se a chave está aberta, tanto o resistor paralelo de 10 ohms quanto a fonte de corrente de 10 amperes não estão no circuito por enquanto, ok? Essa chave aqui está fechada. Só que, para t igual a 0 menos, né, em regime permanente, o meu indutor se comporta como um curto-circuito. Se eu tenho um curto-circuito e tenho uma fonte aqui, eu vou ter uma corrente vindo aqui, né, uma corrente de entrada. Essa corrente, ela vai preferir passar pelo curto ou vai preferir passar pelos resistores? Com certeza que pelo curto, né? Onde ela não encontra resistência nenhuma. Então, também, tanto o resistor de 5 ohms quanto o resistor de 10 ohms, no primeiro momento, também não estão no circuito. Então, o meu circuito, para t igual a 0 menos, nada mais é que a fonte de 80 volts e o resistor de 10 ohms. Então, parece um circuito bem mais complexo e fica um circuito, né, para t igual a 0 menos, um circuito bem simples. Bom, então, qual é o valor de IL de 0 menos, ou I de 0 menos, né? Então, nada mais é que a minha primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. O valor V é a própria fonte de tensão, 80 volts, e o resistor é o resistor de 10 ohms.
Então, eu tenho que I de 0 menos é igual a 8 amperes. Bom, então, se eu tenho o valor de I de 0 menos, é o que a gente comentou, né? Esse valor é o mesmo da corrente L, então I de 0 mais, a gente acabou de encontrar também, que é o valor aí que a gente calculou de 8 amperes. O que está faltando? Bom, a gente calculou I de 0 mais, né? Que é igual a I de 0 menos. Então, agora, a gente vai calcular o valor de V de 0 mais. Bom, então a gente analisou para T 0 menos, agora a gente vai analisar para T 0 mais. O que vai acontecer no instante em que a primeira chave vai abrir e a segunda chave vai fechar? Então, a gente vai ter essa parte do circuito aqui fora, né? E a gente vai estar inserindo, então, a fonte de corrente de 10 amperes e o resistor em paralelo com essa fonte de corrente. Então, a gente vai estar mudando um pouquinho aí o meu circuito. E nesse caso, em T igual a 0 mais, o meu indutor vai estar aqui no circuito. Por quê? Qual é a fórmula do meu indutor? VL é igual a L DL dt. Então, se a corrente for fixa, significa que eu não tenho tensão, então eu tenho curto-circuito. Mas no caso, em T igual a 0 mais, eu vou manter o valor daquela corrente, mas a partir daí o meu indutor vai começar a descarregar. Então, o meu indutor, né, vai estar presente no circuito. Ok, como é que eu vou saber o valor, então, dessa minha tensão V de 0 mais? Para eu saber o valor V de 0 mais, eu posso dizer que, como esses dois resistores aqui estão em paralelo, eu vou fazer um R equivalente dos dois. E eu sei que, quando eu tenho dois resistores de mesmo valor em paralelo, a resistência equivalente nada mais é do que o valor dessa resistência, que é igual, dividido por 2, né? Pelo número de resistores que eu tenho em paralelo. Ok, então, 10 ohms paralelo com 10, eu fico com 5 ohms. Então, agora, o que eu tenho? Eu passo a ter um resistor de 5 ohms e, em paralelo, a um resistor de 5 ohms mais um indutor com indutância de 2 henries. Bom, eu quero saber o valor da tensão em cima desses dois resistores de 10 ohms, ou melhor, o valor da tensão em cima desse resistor de 5 ohms, ok? Eu tenho uma corrente entrando nesse nó A, de 10 amperes, ok? E eu sei que a corrente do meu indutor não pode variar bruscamente, então ela continua sendo 8 amperes. Então, o valor da resistência da corrente nesse resistor de 5 ohms nada mais é do que 10 que está entrando menos 8 que está vindo para cá, né, para o meu indutor. Então, me sobra aí a corrente R, 2 amperes. Se eu sei o valor dessa corrente, então eu multiplico pelo valor da resistência de 5 ohms e tenho que o meu V de 0 mais é 10 volts. Então, o que o exercício pedia para a gente? I de 0 mais, que a gente já encontrou, que é igual a I de 0 menos, por causa que esse I é a corrente do indutor, né? Que é IL de 0 menos igual a IL de 0 mais, que é 8 amperes. E o valor da tensão que ele pede em cima desse resistor de 10 ohms, que é a mesma em cima desse outro resistor de 10 ohms, que a gente colocou aqui como um R equivalente de 5 ohms, é então 10 volts, ok? Bom, esse exercício ele parece grande, mas a hora que a gente separa, né, para análise de T0 menos e T0 mais, a gente vê que ele é bem mais simples do que ele parecia ser.
Espero então que vocês tenham me entendido. Obrigada então pela atenção e até a próxima.